Mesmo capítulo, do versículo 25 para frente, que é a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te darei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí, em nome de Jesus, graças a Deus. Queridos, hoje nós vamos participar da renovação da aliança, né? A aliança já foi feita no Calvário, a gente acabou de cantar aqui, então hoje é só uma renovação. A gente faz isso em memória. Jesus que mandou, Ele que determinou que tinha que ser assim. A gente renovar a aliança. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, eu queria hoje trazer aqui uma mensagem. Como eu já falei agora há pouco, eu estou lendo, porque como nós vamos entrar numa campanha, e a campanha ela fala de sairmos da nossa zona de conforto. Na verdade, essa campanha ela veio para nos ensinar a sermos a igreja de Jesus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Olha para o vizinho e fala assim: não é proibido dizer amém aqui nessa igreja. Fala para ele aí. Aleluia. E para quem não sabe o que significa a palavra amém, ela significa que assim seja. Aleluia. Então todas as vezes que você está falando amém, você está dizendo que assim seja. Então essa campanha veio para nos direcionar na rota da verdadeira igreja, a igreja de Jesus Cristo. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ela veio nos apontar para a missão da igreja. A igreja hoje tem feito, irmãos, congressos, seminários, a igreja tem feito shows, espetáculos, a igreja tem feito uma série de coisas, mas me parece que muitas delas se esqueceram de fazer o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz para a gente fazer.
E é o que a gente declara aqui em todos os cultos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. E o que a Bíblia está me ensinando em Lucas 10 é que existem pessoas lá fora. Jesus reuniu 70 e os enviou com uma missão de implantar o reino de Deus em casas onde houver um filho da paz, que a paz repouse sobre aquele lugar, e que os discípulos deveriam chegar nesse lugar dizendo: é chegado o reino de Deus. E quando é chegado o reino de Deus, irmãos, automaticamente é retirado o império das trevas. Aleluia. Eu aprendi com um pastor há poucos dias atrás, ele é muito engraçado, e eu vi uma tirinha, não sei, é um recorte, né? Um Reels, não sei o nome que se dá para essas coisas que botam na internet aí, mas eu estava vendo lá ele falando assim, que o Brasil tem um presidente, os Estados Unidos tem um presidente, mas a igreja tem um rei. Aleluia. A igreja tem um rei. Então, quando esse rei chega, irmãos, o outro tem que sair. E é isso que nós vamos fazer por intermédio das casas de paz. Louvado seja Deus. Mas a mensagem, irmãos, é que quando os discípulos receberam essa missão do Senhor, eles foram com tanta energia, pastor Marcelo, que eu creio que é a mesma energia que o povo da IPA vai sair pelas ruas. A mesma energia, porque eles receberam um envio do próprio Senhor. Ah, irmãos, que gostoso é saber que o Senhor, Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você, Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele conta conosco, e Ele está te comissionando, Ele está te chamando para fazer parte da história, para fazer parte da história da igreja, não só a IPA, mas para fazer parte da igreja nessa geração, nesse tempo, irmão. Porque se a gente, é lógico que eu tenho que trabalhar pela nossa placa, eu tenho que trabalhar por aquela placa que está lá fora escrito Igreja Presbiteriana Apostólica, porque se eu trabalhar para isso, nós vamos crescer. Se nós focarmos nisso, tudo que a gente foca expande, tudo que a gente se dedica, isso dá certo, isso vai para frente. Eu tenho que focar nisso daqui, mas eu tenho que entender que a IPA, ela é só parte de uma igreja muito maior, uma igreja mundial, e quem sabe até uma igreja universal. Aleluia. Louvado seja Deus. Dá uma olhadinha para o teu vizinho e fala assim: você é a universal. Louvado seja Deus. Sim ou não? Agora, irmãos, a igreja IPA, por que a gente fala da IPA? Porque eu não tenho nada contra nenhuma igreja. Eu sou da paz, eu sou amigo de todo mundo. Vou pôr uma bandeira branca aqui, porque eu sou da paz. Amém? Louvado seja Deus. Só que eu acredito que o Espírito Santo ele está feliz com essa igreja aqui, porque é uma igreja de pessoas que estão buscando o amadurecimento, o crescimento espiritual, o enlevo espiritual. É uma igreja que tem buscado os dons espirituais, que tem buscado o avivamento genuíno, verdadeiro. O avivamento genuíno é aquilo que um fogo arde dentro de nós e que a gente não consegue, irmãos. A gente não consegue ficar quieto com essa chama ardendo, a gente não consegue ver pessoas sofrendo, ver pessoas passando por dificuldades, ver pessoas caminhando para um destino sem salvação, irmãos, para uma eternidade sem a salvação. A gente não consegue. Quem tem o fogo do Espírito Santo dentro de si, ardendo, não consegue ver que pessoas estão descendo à sepultura todos os dias sem a salvação.
Isso nos incomoda. E isso tem nos impulsionado, isso tem nos levantado e nos impulsionado para essa missão de irmos aonde estão as almas perdidas. A gente vai fazer música, vamos fazer música, aleluia. A gente vai dançar, como você vê as meninas dançando aqui, nós vamos dançar, irmãos. A gente vai fazer festa, logo vai chegar agora a Páscoa, nós fazemos uma festa bacana. Quem não fez ainda vai fazer. Vai chegar o Pentecostes, que é a festa mais legal da IPA, sim ou não? O Pentecostes é pentecostal, queridos, aleluia, é tremendo o nosso Pentecostes. E você vai ver que a gente faz festa também, mas nós não podemos perder a nossa essência. A gente faz tudo aquilo que a gente sabe que nós podemos fazer, porque Pentecostes está na Bíblia, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A gente faz o Pentecostes, mas a gente nunca vai deixar a essência, que é cumprir a missão que Deus tem para nós, para a IPA. Nós temos uma missão, e ela está aqui nesse texto. E os discípulos então fizeram a missão, libertaram as pessoas que estavam possessas, eles expulsaram os demônios, eles curaram os enfermos, eles fizeram tanta coisa tremenda, eles voltaram alegres, irmãos, aí eles voltam felizes. Se você ler o texto, se você estudar o tanto que eu tenho estudado nesses últimos tempos, você vai ver que havia um gozo. O que é o gozo, irmãos? É um sentimento de realização, é a pessoa falar: eu estou realizado, eu estou realizado, aleluia, eu vi se cumprir o que Deus prometeu que ia se cumprir, se cumpriu, aleluia, a promessa aconteceu, eu estou realizado, eu estou realizado. Eu não sabia que eu podia curar pessoas, mas eu posso curar pessoas, pelo poder de Deus na minha vida, através de um dom espiritual na minha vida, eu posso curar pessoas. Isso traz realização, isso traz satisfação, isso traz alegria, gozo, irmãos. Eles voltaram alegres, eles voltaram felizes, contentes, dizendo e dando o relatório: Senhor, os demônios foram sujeitos a nós, se sujeitaram a nós. Curamos os enfermos, Senhor, e com muita alegria eles contavam as coisas. Eu já estou vendo, irmãos, muito testemunho. Nós vamos ter um culto aqui, irmãos, acho que os 2 primeiros cultos, depois da campanha, vai ser culto só de testemunho. Aleluia, vai ter gente aqui, uma fila vai se formar ali, ou pelos olhos da fé, irmãos, eu já estou falando, eu já estou vendo isso, de pessoas testemunhando: olha, nós somos numa casa, estava assim, assim, assado, mas agora nós tiramos o assado, botamos o cozido e tal. Quantos estão entendendo, irmãos? Tem gente que está dormindo aí. Eu faço essa jogadinha para perceber quem está conectado e quem está desconectado, quem está, no mundo de Bob. Quem conhece o mundo de Bob? Senhor da glória. Do tempo do pastor Júnior. Agora, quando os discípulos estão ali com aquele gozo, transbordando de alegria, relatando para Jesus, irmãos, me aparece um infeliz. Um infeliz. Irmãos, dá para você saber quando uma pessoa é infeliz. Sabe quando a pessoa é infeliz? É quando todo mundo está no mesmo pensamento, quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, quando todos estão apontados para uma mesma coisa, aí chega lá o infeliz e quer tirar o foco. Está todo mundo falando de cura, está todo mundo falando de libertação, está todo mundo falando de almas que foram alcançadas, de casas que foram conquistadas, de vidas que foram transformadas. Está todo mundo ali fazendo isso daí, está todo mundo feliz, de repente levanta um infeliz
e diz: Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Tentando, sabe, tirar o foco. Tentando tirar o foco, mas o nosso Senhor, Ele é tão lindo, irmãos, que você vai ver nessa passagem da Bíblia. Olha, eu tenho um esboço aqui, irmão, e eu já saí do esboço já faz tempo. Não adianta, depois de passados já quase que meia hora, não adianta tentar entrar no esboço de novo, sabe? É perda de tempo. Aprendam isso se você for fazer aula de homilética, de exegese, de homilética, que é a arte de pregar a palavra. Aprenda já, aula número 1. Nunca tente voltar para o esboço quando você já saiu dele. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Então, meus queridos, o infeliz se levanta e começa a querer tirar a atenção. Mas o nosso Senhor é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele faz até aquilo que tinha um jogador de futebol antigamente, irmãos, que ele fazia um negócio, ele vinha assim, ele chutava a bola aqui, e a bola fazia assim, mas ela voltava para o mesmo. Não sei se vocês chegaram a ver esse jogador na sua vida, eu não sei o nome dele, mas eu sei que eu já vi esse cara fazer isso daí. Ele chutava-se a bola, ela ia para o lado, fazia uma curva e voltava. Ele driblava, né? Isso que fala, né? Driblar. Ele driblava o outro jogador e recebia a bola lá na frente. É o que Jesus fez aqui. Ele está driblando esse homem, mas trazendo a todos aqueles seus ouvintes para o mesmo lugar, para a mesma missão, para o mesmo sentido em que Deus quer nos levar. E você vai perceber isso aqui agora, através dessa mensagem. Amém, queridos? Então, o texto aqui está dizendo que, de repente, se levanta esse homem. Mas ele não fez isso à toa. O texto aqui está bem escrito no versículo 25, meu querido. Por favor, coloque de novo aí. Está escrito assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, fazendo o quê? Tentando, na minha versão aqui, tentando, né? E dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então está tentando Jesus. É uma pessoa que veio mal intencionada, está com má intenção, está querendo tirar o foco, está querendo fazer arruaça. Mas mesmo assim, irmãos, olhe para o teu vizinho. Mesmo assim você precisa amar essas almas. Fala para ele aí. Diga para o teu vizinho, fala assim: mesmo que venha te tentar, ame essa pessoa. Não rejeite essa pessoa. Todos precisam, irmãos, todos precisam de uma chance, de uma oportunidade de serem alcançados, de ouvirem a palavra, de ouvirem o recado do Espírito Santo de Deus. E olha só, aí Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus: o que farei? E aí Jesus no 26 fala assim: o que está escrito? Jesus devolve uma pergunta para ele: o que é que está escrito? Sabe por quê, irmãos? Ponto número 1 aqui na minha mensagem dessa manhã. Eu entendo que o que você precisa já está aqui, já está escrito. Aleluia, não tem nada de novo, irmãos. Não existe uma nova revelação. Não existe uma tiazinha que traz a revelação. Não existe, irmão, olha, isso é tolice, ficar batendo cabeça atrás de pessoas que vão te revelar. Irmão, já está aqui. Ele foi atrás de Jesus, pediu uma revelação. Jesus falou: a revelação já está aí. Aleluia, louvado seja Deus. Quem é que está entendendo o que eu estou pregando aqui? Já deu uma salva de palmas para Jesus, irmão. Já está na palavra. O que você precisa, o que você está buscando, o que você está procurando, já está aí.
está diante de você. Aleluia. Já está diante de nós. Então Jesus, ele responde com outra pergunta: o que é que está escrito? Olha, irmãos, não adianta você querer terceirizar. Se você quer aprender, irmãos, se você quiser aprender o mapa da mina, se você quiser aprender o caminho onde você vai ser vitorioso, onde você vai ser mais que vencedor, irmão, está aqui. Não adianta querer atalho, não adianta querer cortar caminho, não adianta querer terceirizar, ficar perguntando para o outro. Irmão, Deus já deixou tudo disponível para você, porque Ele sabe que você pode se perder no meio do caminho. Então, o caminho está aqui, a revelação está aqui. O que você precisa está aqui. Aleluia. Ah não, mas é que aquele pregador, aleluia, glória a Deus pela vida dele. Mas aquela irmãzinha, quando ela chacoalha o coque dela, quando ela mexe aquele cabelão, é a Dini. Hello, quem conhece a Dini? Dá um sinalzinho assim, Pastor Júnior. Olha aqui, ó, tem gente que conhece a Dini, pastor. Ela chacoalha aquele cabelinho dela e... Você sabe quem é a Dini, Marcelo Júnior? Pois é. Você pode se perder no meio do caminho com uma Dini. Foque na palavra. Vem para a palavra. O que é que está escrito? Jesus falou. O que é que está escrito, filho? Está lá. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí, irmãos, olha só que surpresa. Aí ele pega e ele começa a tirar da manga. Ele começa a tirar as armas que ele tinha. Ele começa a falar: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. A gente pode traduzir todas essas coisas aqui. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, de tudo. A gente traduz isso daqui para não ficar aqui com uma coisa, né? A gente fala assim: amarás a Deus sobre todas as coisas. Sim ou não? Se você ouvir alguém pregando isso, ensinando isso, não está errado. Porque é traduzir, é resumir. Todas as suas forças, todo o teu entendimento, tudo, né? Então é todas as coisas. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Nada pode ser maior do que Deus na nossa vida, irmãos. O teu futebol, você pode curtir o seu futebol. Glória a Deus, vai lá, irmão, vai nessa tua força. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Se o futebol for no dia da ceia, irmão, chuta que é macumba. Se o futebol for no dia em que você tem que ir lá para a casa de paz, meu querido, esquece esse futebol, vai para a casa de paz. Vai fazer a obra que Deus colocou na sua mão para você fazer. Porque Deus tem que estar acima de todas as coisas na sua vida. Bendito seja Deus. Tudo tem que ser secundário. Jesus disse isso também. Ele falou assim: buscai ao reino de Deus e as demais coisas. Então o reino tem que ser em primeiro lugar. Ah, mas eu gosto de jogar bola. Gosto também. Eu vou lá com você, nós vamos jogar nós dois. Estou brincando bem, é só ilustração.
já me viu jogando bola aqui, irmão? Nunca. Vou pôr preço. Quiser pagar para ver. Aí Jesus respondeu para ele: respondestes bem, faze isso e viverás. Agora ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Na sua cabeça, o seu próximo é o seu filho. Na sua cabeça, o seu próximo é a sua esposa, é o seu marido, é um irmão, é um parente, é um amigo, aquela pessoa que vai comer um churrasquinho com você de vez em quando, aquele que de vez em quando viaja junto para ir numa praia gostosa. Esse é o seu próximo, é o meu camarada. Aleluia! Como é gostoso, irmãos, amar a esse próximo que come churrasco na sua mesa. Aleluia, que te leva para comer um churrasquinho, hein? Que te leva, fala assim: ó, comprei uma picanha maturada, vem para cá. Ai, o meu próximo me chamou, aleluia. Hoje domingão, irmão, dá uma olhada para o teu próximo que está aí do teu lado. Fala assim: daqui a pouco é hora do almoço, meu próximo. Aleluia. Sim ou não? É gostoso andar com esse próximo aí, querido. E esse homem aqui, ele já tinha o próximo, ele amava o próximo dele. É lógico, irmão, é fácil amar esse próximo que está aí. Hein, Edmilson? Amar essa morena aí que te abençoa lá com aquela comida gostosa, né, meu filho? Que cuida de você. Aleluia. É fácil. Aí, irmãos, esse homem aqui, quem que ele era mesmo? Qual era a função dele na Bíblia aqui que fala? Ele era um doutor da lei. Aí Jesus agora vai trabalhar no campo do inimigo. Dá uma olhadinha pro teu vizinho e fala assim: Jesus vai trabalhar no campo do nosso inimigo, para trazê-lo para nós, irmãos. Esses dias veio aqui uma pessoa, acho que foi sexta-feira, veio aqui uma pessoa que eu tenho orado e eu tenho falado aqui no culto, tenho falado aqui na igreja, que Vila das Mercês, irmãos, é um grande desafio para mim, para nós, para a IPA, porque eu sei, eu já percebi que em Vila das Mercês existem muitas pessoas que professam uma fé bem diferente do que a nossa. A gente sabe que muitos são devotos ali da Senhora das Mercês, né? E tem uma igrejona ali, das Mercês. E a gente sabe que tem muito católico aqui no bairro. Mas eu descobri que além dos católicos, existem outros tipos de religião aqui. E tem muita gente que é de uma religião aí, né, que é bem contrária ao que a gente faz aqui. Ainda os católicos fazem alguma coisa bem parecida e tal. Mas tem uma religião aí que é terrível. E sabe o que acontece, irmãos? Deus vai nos levar para o campo do inimigo. Deus vai nos levar lá, em nome do Senhor Jesus. E olha só, o que é que Jesus faz então? Respondendo, Jesus disse: descia um homem. Coloca aqui para mim, querido, por favor. Descia um homem. Eu preciso que você entenda isso, que isso é muito importante. Isso é uma das chaves da minha mensagem. Louvado seja Deus. Não aparece mais aí, querido? Descia, verso 30. Louvado seja Deus. Descia um homem
de Jerusalém. Irmãos, Jerusalém, para quem não sabe, Jerusalém ela é quem já foi em Jerusalém aqui? Olha, ela sabe disso porque já foi lá. Mas você pode ir junto com a gente na nossa próxima viagem para Israel. Quantos que vão com a gente aí para Israel? Oh, glória, olha lá. Aleluia. Então você vai ver que lá de Jerusalém, para chegar em Jerusalém, você começa a subir, tem uma subidinha. O ônibus vai subindo, e aí você está lá no top. Em Jerusalém é o top, é topzera das galáxias. E você chega em Jerusalém, irmãos, é o lugar onde Deus colocou a habitação dele, é o lugar onde estava estabelecido o templo de Deus. Louvado seja Deus, amém, queridos? Então estar em Jerusalém significa estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, estar no lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome. Agora olha só o que esse camarada ele decide fazer. Ele decide descer, sair de Jerusalém. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Sabe o que é Jericó, irmãos? Quem é que morava em cima do muro mesmo de Jericó, gente? Por favor. Quem era Raabe? Então você está saindo do lugar da bênção, da casa de Deus. Você está saindo do lugar sagrado, de um lugar onde tem a presença de Deus, e está indo para um lugar onde tem prostituição, onde tem coisas terríveis. Quantos estão comigo que estão compreendendo? Sabe o risco que a gente corre todas as vezes que a gente começa a se distanciar da casa de Deus, de Jerusalém? Olha, coloca isso dentro do teu coração, meu irmão. Você que está aí pelas redes sociais, já começa a mandar coração aí, porque Deus está falando com você também. Não é bom que a gente se distancie do lugar, da casa de Deus, da habitação do Senhor. E é sempre o mesmo caminho. Quando você desce, quando você sai de Jerusalém, a primeira coisa que vem na cabeça é a vontade de ir para Jericó, onde tem bebida. Onde que foi o filho pródigo? Para a bebedeira, para a vida promíscua, para a promiscuidade. Esse é sempre o mesmo caminho, irmão. Quando você sai de Jerusalém, o seu destino sempre vai ser Jericó. Um lugar que foi até amaldiçoado no passado. Quantos estão comigo? E é lógico que nesse caminho, quando você sai da presença de Deus, nesse caminho vai ter o quê? O que é que estava no meio do caminho, gente? Haviam salteadores. O que é que o ladrão veio mesmo para fazer, irmãos? O ladrão veio para... Olha para o teu vizinho, fala assim, só na IPA você vai ouvir uma mensagem dessa aqui. Bendito seja Deus. Nós estamos conectando passagens bíblicas que nos auxiliam a entender o que é que Jesus estava querendo falar aqui nessa passagem. Haviam salteadores, irmãos, o diabo está lá te esperando. Todas as vezes que você se afastar da presença de Deus, o diabo vai estar lá te esperando, irmão, não tem outro. Porque ele quer cumprir o ministério dele. O ministério dele é matar, é roubar e é destruir. Faltou pouco para ele conseguir, porque olha só, eles o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando o quê? Meio morto. Quase que conseguiram por completo cumprir a missão que o diabo tem, que é matar as pessoas. Por isso, cuidado. Irmão, você está numa igreja tão gostosa, querido. Irmão, você está num lugar tão maravilhoso, um lugar onde que a gente, você viu como que a gente se abraça aqui nesse lugar? Como é precioso, irmão, estar bem junto. A gente é desse jeito, a gente faz, esses dias atrás os irmãos fizeram churrasco aqui, irmão. Você já viu uma igreja que faz churrasco, irmão? Aleluia, louvado seja Deus. É uma igreja
tão bacana, irmão, para que você quer ir para Jericó? Você está num lugar tão abençoado, onde a coinonia ela é notória, onde Deus tem se manifestado, onde Deus tem curado os enfermos, tem libertado os cativos, onde Deus tem feito milagres extraordinários aqui dentro desse lugar. Querido, não se afaste, não saia da presença, não saia disso. Ah, mas a irmãzinha, irmão, você vai perder tanta bênção por causa da irmãzinha. Você vai arriscar cair na mão do salteador por causa de uma picuinha. Irmão, vamos resolver. Problemas foram feitos para serem resolvidos. Bendito seja Deus. Não se afaste, irmão. Venha para a presença. Vamos cultuar a Deus. Vamos prestar o nosso culto racional ao Senhor. Vamos celebrar diante do Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Aleluia, vamos ser felizes, irmãos, vamos caminhar junto. Olha para o teu irmão, fala assim para ele: olha, o apóstolo conta com você, irmão, conta com você. Vamos trabalhar na obra. Agora olha só, irmãos, quem ia no mesmo caminho? Hello. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho meu Senhor da glória, certo sacerdote. Porque aqui, quem está perguntando é um doutor da lei. Eles são tudo mancomunado. E Jesus está inserindo na história a classe de religiosos daquela época, para aquele doutor da lei entender, irmãos, que o que eles estavam fazendo nada mais era do que abandonando também a casa de Deus e indo fazer as coisas erradas. Vocês estão entendendo ou não? Estavam deixando a vontade, estavam deixando o centro da vontade de Deus para fazer aquilo que estava no coração deles. E eu provo isso para você, que eles não estavam a fim de fazer o que Deus queria que eles fizessem, eles estavam indo fazer o que estava no coração deles. Porque se eles fossem fazer o que Deus queria que eles fizessem, eles teriam parado. Quantos estão comigo e estão entendendo? Se eles estivessem no foco, na visão, eles teriam parado, tanto esse sacerdote, quanto o próximo do versículo 32. De igual modo também um levita. Olha aí vocês aí. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Hoje a gente chama esses irmãos aqui de levitas. Por quê? Eu sei que eles não são descendentes da tribo de Levi, mas eles assumiram um compromisso na igreja parecido com o ofício dos levitas lá da tribo de Levi. Eles fazem a mesma coisa que os levitas faziam. Então por isso que a gente os apelida de levitas. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eles cantam louvores, é o que os levitas faziam lá, mas não é só cantar não, tem que vir para ajudar na faxina. Amém? Esse aqui me ajuda sempre aqui, me arruma os cabos que estão com problema, está sempre aí ajudando. Teve um dia que passou o dia todo aqui comigo me ajudando, né, Zeque? Glória a Deus pela sua vida, meu filho. E olha para o vizinho e fala assim: mas agora a coisa vai ficar boa. Fala para o vizinho aí. Verso 33. Mas
um samaritano que ia de viagem ao pé dele, e chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano, irmãos, era alguém mal visto pelo sacerdote, pelo levita e pelo escriba e fariseu e doutor da lei. Samaritano, irmãos, eles eram julgados porque eles eram uma raça meio que misturada. Eles haviam se casado com mulheres estrangeiras. E era proibido pela lei, mas eles não tinham culpa. Porque quem fez essa miscigenação não foram eles. Nabucodonosor, aqueles imperadores que conquistaram Israel lá no passado, para que eles pudessem se autoproteger, eles casavam as pessoas uns entre os outros. Por quê? Porque se eles fizessem essa mistureba, aquelas nações que foram conquistadas não iam querer lutar contra outra nação. Por quê? Porque lá já tem neto, lá já tem sobrinho, já tem filho lá. Então eles faziam isso, eles miscigenavam para evitar que se levantassem povos que viessem a guerrear contra. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então os samaritanos, irmãos, eles não tinham culpa de terem sido misturados. E sabe o que eu entendo aqui? É que o preconceito estava no coração daquelas pessoas. Mas hoje em dia, irmãos, continuamos vendo muito preconceito no meio das igrejas. Porque a parede é preta, a igreja da parede preta. Que preconceito, irmão, com o preto. Que preconceito com o vermelho, que preconceito com o amarelo, que preconceito, irmão, com as cores. Irmão, deixa a gente com o nosso preto aqui, com o nosso pretinho, filho. Aleluia, louvado seja Deus, tem um porquê isso aqui. Isso faz com que vocês fiquem concentrados em mim aqui. Todos a sala de cinema, a sala de teatro, eles fazem já nesse formato que é para evitar que você, com a sua visão periférica, se distraia. E o foco fica só aqui, ó, só que tem luz. Então, sem perceber, a sua mente fica conectada com aquilo que está lá no foco da luz. Você está entendendo assim ou não? Mas a gente tem visto, irmãos, muito disse-me-disse no meio das igrejas, preconceitos, que não vão nos levar a lugar algum, só vem para trazer divisão, só vem para trazer problema. E Jesus está aqui demonstrando isso, queridos, que um certo samaritano, aleluia, que ia de viagem, veja só, esse samaritano ele não descia pelo mesmo caminho, esse samaritano estava de viagem. Olha para o teu vizinho e fala assim, ele é diferente. Fala para o vizinho aí, meu irmão. Louvado seja Deus. Ele não está no mesmo caminho, mas ele está de viagem. Louvado seja Deus. Chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é, irmão, se mover de íntima compaixão? É você se colocar no lugar do outro. Sabe por que muitas pessoas passam de largo e não ajudam? Porque não conseguem se colocar no lugar do outro. Entendeu? Você só vai saber o quanto o outro está sofrendo se você se colocar no lugar do outro. Um dia um pastor, amigo meu, fez isso na igreja dele, ele falou que queria fazer aqui na nossa. Ele se vestiu de mendigo, ele se transfigurou de mendigo. Mas fazem muitos anos isso, irmão, agora virou uma modinha isso aí. Estou falando de coisa de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Esse pastor se vestiu de mendigo. E ele sentou ali
na entrada da igreja, todo mendigão lá, com a mão assim. Aí os irmãos tudo de terno. Coitado desse mendigo. Todos entraram na igreja. Todos entraram. Deve ter cometido muitos pecados para estar nessa situação. Miserável. E todos entraram. Ninguém falou com o mendigo. Hello. Aí de repente, quando o culto estava já na metade, os louvores estavam acabando, tal, que já ia ser a hora da pregação. Então, quem entra dentro da igreja? O mendigo. E aí todo mundo viu aquele mendigão entrando, todo mundo ficou assim meio ressabiado. E o mendigão então subiu, já estava tudo certo, pegou o microfone e disse: bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hello, graça e paz, irmãos. E todos ficaram com uma cara de paisagem assim. O que vai acontecer? E aí ele falou: eu sou pregador, sou pastor fulano de tal, vim aqui pregar uma palavra para te abençoar. Tentei falar com vocês antes do culto, mas vocês não tinham tempo para mim. Mas não tem problema, eu tenho tempo para vocês. Aleluia. Quantos estão aqui, estão entendendo? Louvado seja Deus. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Jesus, irmãos, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou, assumindo forma de servo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é esse samaritano que passou de viagem aqui por essa terra. Jesus é esse samaritano que passou por aqui. Ele não desceu pelo mesmo caminho, não. Ele só passou de viagem. E no meio do caminho, aquilo que a igreja precisava fazer, aquilo que a religião precisava ter feito e não fez, então ele, na veste de um bom samaritano, daquele que era desprezado, daqueles que eram colocados à margem da sociedade, ele na pele do samaritano, então ele curou as feridas daquele doente. Irmão, se você está entendendo essa mensagem, louvado seja Deus. Estão contra mim, irmãos. Você sabe o que é isso aí? Estão falando para mim assim: chega. Todas as vezes que vocês ouvirem isso, não se assustem. Fui eu mesmo que comprei. Não esse aí, tinha um outro aí. Depois o outro caiu. Aí o Kleiner pegou e falou assim: não, mas não seja por isso, eu compro outro. Foi lá e comprou outro e pôs no lugar mais escandaloso que o meu. Aleluia. Glória a Deus. Mas está certinho, eu vou parar. Eu vou encerrar, vou passar para a ceia. Eu só preciso concluir aqui com uma palavra muito importante que precisamos dessa palavra. Sabe o que o samaritano fez com o doente, com o enfermo? Com aquele coitado que foi machucado, que foi roubado, irmão. Queridos, acreditem, nós vamos encontrar essas pessoas nas casas, irmãos. Nós vamos encontrar com essas pessoas aí nas casas de paz, onde Deus vai nos enviar. Daqui a alguns dias nós estaremos saindo por todos os bairros aqui circunvizinhos, e nós vamos encontrar pessoas feridas, irmãos. Nós vamos encontrar pessoas que foram roubadas na sua alegria,
pessoas que foram roubadas, irmãos, na sua esperança. Nós vamos encontrar pessoas com todos os tipos de problemas. E o que o Espírito Santo quer que você receba nessa manhã, irmãos, a maior mensagem é que em você precisa habitar a pessoa linda e bendita do bom samaritano. Ele precisa morar dentro de você, irmão. Eis que estou à porta e bato, o Senhor está falando. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Ele quer habitar em você. Ele quer continuar sendo o bom samaritano que vai curar aqueles que estão feridos lá fora, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desanimados. Quando a gente olha ele todo defeituoso. A gente olha ele cheio de problema, irmão. Mas ele não era assim. Ele ficou assim. Quantos estão entendendo a mensagem dessa manhã? Ele não era assim, irmãos. E está em mim e em você o poder de trazê-lo de volta para Jerusalém, de tirá-lo de Jericó e trazê-lo de volta para Jerusalém, renovado, restaurado. Aleluia! Está em mim e em você a missão de continuar levando o bom samaritano pelos lugares que ele precisa ir e que ele quer ir. É por isso que a missão dos 70 diz que ele enviou 70 dizendo assim: ide, eu vou ler, eu vou pedir pro irmão pôr o versículo 1 do Lucas 10 mesmo. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os o quê? Adiante da sua face. Ou seja, adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares que ele havia de ir. Então, Deus envia primeiro vocês dois, vai duas pessoas, uma equipe, vai na frente, mas Jesus está chegando lá. Ele vai chegar lá, o bom samaritano vai chegar lá, irmão, em nome do Senhor Jesus. O bom samaritano vai chegar lá nesse lugar, aleluia, onde quer que você colocar o teu pé e que você declarar, é chegado o reino de Deus, o reino dele vai ser instalado lá, e ele vai chegar logo em seguida. Se você abrir o seu coração e deixar o bom samaritano entrar, irmão, milagres extraordinários vão acontecer. As mensagens estão conectadas, irmãos. Esse texto está conectadíssimo. Deus, irmãos, na sua infinita sabedoria, Ele deixou tudo revelado aqui, o que Ele espera de mim e de você. Agora, é importante que você se levante hoje como uma voz profética que vai levar o reino de Deus, que vai fazer com que o reino de Deus se cumpra. Se você fizer isso, é o último versículo que eu vou colocar. Verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. A alegria, irmão, a hora que você vê o que Deus vai fazer, irmãos, vocês vão se alegrar, vai ser um gozo, uma alegria de satisfação. Eu cumpri, eu fiz o que Deus esperava que eu fizesse, eu realizei a obra que Deus, Ele planejou para a igreja dele fazer, eu fiz. Nós vamos dançar? Vamos dançar. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos fazer retiro espiritual? Vamos fazer retiro espiritual. Mas nós vamos também levar o bom samaritano, levar a mensagem da salvação, levar o Sar Shalom,
para a Beit Shalom. Levar o príncipe da paz para as casas de paz que Deus está colocando na nossa frente, no nosso caminho. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Fique de pé em seu lugar. Eu quero orar por você. Diga assim, junto comigo, faça essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu ouvi a tua palavra e eu entendi que o Senhor espera que eu seja o veículo através do qual o Senhor irá continuar fazendo a obra da salvação. Use a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eu serei um semeador da paz, e aonde estiver um filho da paz, ali estará sendo o reino de Deus estabelecido. Conte comigo, Pai, e eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Pastor, podem sentar, irmãos. O pastor Júnior vai colocar aqui hoje as irmãs que vão servir aqui a ceia.